Meus irmãos, é com muita alegria que nós nos encontramos na casa do Senhor mais uma vez. Nós ficamos muito felizes por perceber como que Deus dirige a vida da igreja, do povo dele. Nesta manhã nós estamos aqui como comissão do presbitério, dar posse ao reverendo Sérgio, mais um mandato. Nós louvamos a Deus pela vida dele, do conselho, da junta diaconal, da liderança dessa igreja, de toda a igreja presbiteriana de Santo Amaro. E neste momento, meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Livro de Deuteronômio, capítulo 34. E vamos ler na palavra do Senhor a partir do primeiro versículo. Deuteronômio, capítulo 34. Diz assim a palavra do nosso Deus. Deuteronômio 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras da sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar pela existência da tua igreja neste local, pelo trabalho, ó Deus, que tem sido realizado aqui ao longo dos anos, e te louvamos, ó Pai, em especial, pelo modo poderoso, maravilhoso, perfeito, e muitas vezes, ó Pai, até incompreensível, como o Senhor realiza a obra na vida da tua igreja, ó Pai, na vida do teu povo. Ó Deus, te louvamos, porque a tua palavra tem nos orientado, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Te louvamos, ó Deus, porque a vida dos teus servos do passado tem nos ensinado lições preciosas, e a nossa oração nesta manhã é que mais uma vez possamos aprender com os teus servos. Louvado, Pai, seja o teu nome, por tua palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não precisam abrir as suas Bíblias, mas no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, no versículo de número 30, nós lemos assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam,
serão desprezados. Novamente, o texto aqui está dizendo para os filhos de Eli, para o próprio Eli. É um julgamento que foi feito a eles. Novamente diz assim: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos, serão desprezados. Meus irmãos, eu creio que todos nós gostamos de sermos reconhecidos. O ser humano tem essa necessidade de reconhecimento. Normalmente, esta época do ano, acontecem formaturas. Pessoas são homenageadas, trabalhos delas são reconhecidos, pessoas são honradas. E quando nós lemos esse texto aqui de Samuel, nós ficamos bastante tristes. Por quê? Porque a palavra é dirigida ao sacerdote Eli, porque ele havia falhado como pai, e aquilo que Deus havia prometido, de que o sacerdócio seria longo. Deus está dizendo o seguinte: olha, aos que me honram, honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. E o interessante, irmãos, é que quando nós olhamos para o capítulo 34 do livro de Deuteronômio, especialmente, ou seja, estamos chegando no finalzinho do Pentateuco, uma das coisas que a gente percebe é totalmente o contrário. Se existe ali uma palavra de condenação para Eli e para os filhos dele, aqui no capítulo 34 você vai perceber de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, Deus honrando o seu servo Moisés. Meus irmãos, eu não sei se vocês já perceberam, Moisés é um dos homens, dos personagens mais conhecidos de toda a Bíblia. Moisés era um dos personagens mais preferidos de todo o povo judeu. Existem muitas curiosidades na vida de Moisés, mas uma das principais curiosidades é de que a vida de Moisés é dividida em 3 partes iguais. A existência dele é dividida em 3 partes iguais. Então, a primeira parte, que é dividida em 40 anos também, ele passa com o faraó, lá no palácio do Egito. Todo mundo conhece a história de que ele foi adotado pela filha de Faraó. Então, os primeiros 40 anos da vida de Moisés são passados lá no palácio de Faraó, no Egito. Depois, ele passa mais 40 anos com Jetro, o seu sogro, sendo preparado para a grande obra que ele realizaria. E os últimos 40 anos da história de Moisés, ele passa no deserto, realizando aquela grande obra de Deus. Então, ou seja, o texto que nós lemos é claro em dizer que Moisés viveu 120 anos. E todos esses 120 anos são divididos em 3 partes iguais de 40 anos, na vida deste homem de Deus. E o interessante, irmãos, é que você vai ver aqui que chega o momento que no versículo 2, versículo 3 do Salmo 90, que o próprio Moisés escreveu, ele fala que chegaria o dia em que o homem tornaria ao pó. E o capítulo 34 vai narrar justamente Moisés retornando ao pó. Ele prova, ou seja, ele escreve o Salmo 90 e agora ele experimenta na sua própria vida o cumprimento deste salmo. Você vai olhar e perceber, 120 anos é muito tempo ou é pouco tempo? Em nossa igreja eu costumo fazer a seguinte pergunta: 5 minutos é muito tempo ou é pouco tempo? Aí a igreja já aprendeu, ela diz: pastor, depende. 5 minutos no inferno é uma eternidade. Eu nunca fui para o inferno, nem quero saber de lá. Mas imagina 5 minutos no inferno, é uma eternidade. Agora 5 minutos com a pessoa que você mais ama na vida é pouquíssimo tempo. Ou seja, 5 minutos na Disney World. Imagina,
Você nunca foi na Disney World, o seu sonho é ir lá, e você ganha um presente para passar 5 minutos na Disney World. 5 minutos na Disney é muito ou é pouco tempo? Eu prefiro nem ir. Agora, 5 minutos com uma dor de dente terrível, 5 minutos no inferno, é como se fosse uma eternidade. Agora imagine os 120 anos do servo de Deus, o servo Moisés. É muito tempo ou é pouco tempo? Para muitos de nós, certamente morrer com 120 anos e do modo que Moisés morreu, talvez seria um sonho de muita gente. Moisés não ficou doente, Moisés não sentiu dores físicas como nós costumamos sentir, e assim foram os fins dos dias de Moisés aqui na terra. Então, quando você olha a história deste homem, você aprende muita coisa. Mas tem uma coisa, irmãos, que nos chama muita atenção na vida dele, e que muitas pessoas se enganam, e são até injustas. Por quê? Porque as pessoas dizem, pastor, quando eu olho a vida de Moisés, este homem sofreu demais. Este homem fez o trabalho de Deus com zelo, com dedicação. Esse homem ficava ouvindo murmurinhos nos seus ouvidos dia a dia de uma multidão. E esse homem poucas vezes perdeu a paciência com os crentes lá do Antigo Testamento. Pastor, a segunda coisa que Moisés mais queria na vida, que a primeira era entrar no céu, a segunda coisa que ele mais queria na vida é entrar na terra prometida. Ou seja, quando toda a obra do seu ministério, quando a obra ia ser coroada, o que Deus faz com ele? Deus o leva até um alto monte, Deus lhe mostra toda a terra prometida, e Deus diz assim a Moisés, está vendo essa terra? Eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, eu darei essa terra ao povo, mas você vai vê-la com os próprios olhos, mas você não vai entrar nela. E muitas pessoas olham e falam, meu Deus, que crueldade do Senhor. Este homem, se existiu um homem que merecia entrar na terra prometida, esse homem era Moisés, e justamente ele não entrou. Meu Deus, cadê a tua honra? O Senhor não disse que aqueles a quem te honrasse seriam honrados? Moisés honrou o Senhor. E cadê a tua honra para com ele? Meus irmãos, esta é uma visão que muitos crentes têm deste momento da história de Moisés, dizendo que Deus foi cruel com o servo dele. Mas será que isso é verdade? Será que a luz da palavra do Senhor, será que a luz do capítulo 34 de Deuteronômio, é isso que nós enxergamos? É isso que está narrado aqui? Meus irmãos, mas Moisés não entrou na terra prometida. Mas existe uma questão muito séria. O que será, o que é a perda da terra prometida comparada com a recompensa celestial? Moisés queria entrar? Queria. Mas, por mais abençoada que seja a entrada na terra prometida, mas o que é isso comparado ao céu, onde Moisés está já há muitos anos? Se você prestar um pouco de atenção, você verá que a partir do versículo 5 do nosso texto, Moisés é descrito como um dos homens mais honrados de toda a história bíblica. Então, se você também já caiu na tentação de olhar para esse momento da história e dizer que Deus foi cruel com Moisés, se arrependa e mude um pouco, aliás, mude completamente essa visão. Porque a partir do versículo 5 deste capítulo, Moisés é descrito como um dos homens mais honrados por Deus em toda a história bíblica. Então lembra que eu disse do texto lá de 1 Samuel 2,30, quando Deus fala
para Eli: aqueles que me honrarem, eu o honrarei. E Deus honrou, sim, Moisés. Moisés é um dos homens mais honrados de toda a história bíblica. Então eu quero falar nesta manhã, irmãos, rapidamente com vocês, sobre o tema, o privilégio de ser honrado por Deus. Disse há pouco que neste momento do ano, normalmente em dezembro, acontecem várias formaturas, desde as crianças até os mais experimentados, e normalmente essas pessoas são honradas. O seu trabalho é coroado, o seu esforço é reconhecido. Nós gostamos, nós desejamos ser honrados. E nós vamos falar hoje não do privilégio de ser honrado pelo homem, que também é uma coisa boa, mas do privilégio de ser honrado por Deus. Primeiro, irmãos, então vamos ver aqui na vida de Moisés 4 momentos em que ele foi honrado pelo Senhor nosso Deus. Primeiro, Moisés teve o privilégio de ser honrado por Deus quando este o sepultou. Ou seja, o fato de Deus sepultar Moisés é uma demonstração de que este homem foi honrado pelo Senhor. Você conhece alguém na história da humanidade? Você conhece uma outra pessoa na história da humanidade que foi sepultado por Deus? Meus irmãos, a nossa Constituição, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela diz que o corpo humano, mesmo depois de morto, deve ser tratado com dignidade. Então, ou seja, até mesmo depois da morte, nós que estamos vivos devemos tratar com dignidade, com respeito, o corpo humano. E nós entendemos isso biblicamente também. Mas você não conhece ninguém, certamente, nunca ouviu falar de uma outra pessoa, além de Moisés, que foi sepultado por Deus. Versículo 34, capítulo 34, versículo 6, nós lemos assim. Aliás, versículos 5 e 6. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe, até ao dia de hoje, o lugar da sua sepultura. Então você percebe o momento íntimo com que Deus trata o seu servo Moisés, até mesmo o momento da morte. Você vai perceber o cuidado que Deus trata com Moisés desde o seu nascimento. A história de Moisés é conhecida até mesmo por pessoas que nunca leram a Bíblia. Só que por lado a gente fica triste, né? Porque muitas histórias bíblicas são conhecidas não por pessoas que leram a Bíblia, mas por pessoas que têm assistido alguns programas de televisão. Certo tempo eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte: pastor, eu sou da igreja tal, há vários anos, e eu nunca fiquei sabendo que existe um José na Bíblia. Eu só fiquei sabendo agora porque está passando uma série na Rede Record. Irmão, não está falando ali de Melquisedeque, não. Ela está dizendo de José. Ela só ficou sabendo que existe um José na Bíblia porque estava assistindo uma série na televisão, do nome José. Se você for pegar sua Bíblia, você vai perceber que do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50, é contada ali a história inteirinha, linda, maravilhosa, de José. E a pessoa diz que já estava há tantos anos na igreja e que não fazia ideia que tinha um José na Bíblia. E Deus trata Moisés com intimidade, com carinho, com cuidado, desde o nascimento dele. Você conhece a história desse homem.
Deus honrou este homem sim. Deus não foi cruel com Moisés, como muitos acham. Moisés foi o único homem sepultado por Deus. Mesmo depois da morte, ou principalmente após a morte, Deus está cuidando, Deus está honrando este servo dele. E não é isso que nós queremos? Não é isso que todos nós desejamos? Ter o nosso esforço, a nossa paciência, muitas vezes, reconhecida por homens? Mas imagine, meus irmãos, principalmente pelo nosso Deus. Então Moisés foi honrado por Deus sim. Deus não foi cruel com Moisés de jeito nenhum. Principalmente porque Deus trabalhou na vida deste homem, e Deus foi orientando este homem, e Deus foi demonstrando que Deus tinha um plano maravilhoso na vida deste homem. E Deus não deixou de lado esse plano. Deus cumpriu esse plano até o fim. Então, em primeiro lugar, Moisés teve o privilégio de ser honrado por Deus quando Deus o sepultou. Segundo lugar, Moisés teve o privilégio de ser honrado por Deus por não experimentar a canseira de todos os mortais. Chega essa época do ano, muita gente está cansado. Muita gente está cansada e não vê a hora de entrar de férias para poder descansar. E uma interessante é que muitos retornam de férias mais cansados ainda. Só que satisfeitos. Por quê? Porque descobriram que seu cansaço era principalmente o cansaço mental, nem tanto físico. Moisés foi um homem que era muito semelhante, que era semelhante a nós. Mas foi um homem que, diferente de nós, não experimentou a canseira de todos os mortais. Preste atenção no versículo de número 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. E olha a última parte do versículo. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Aí muitos perguntam, pastor, então por que ele morreu? De que Moisés morreu? Ele tinha 120 anos. Eu não sei se tem médicos aqui, deve ter. Deve ter médicos aqui. E aí eu vou fazer uma pergunta e responde para você mesmo. Se quiser me procurar depois, fique à vontade. Alguém morre de velhice? É uma coisa que eu tenho ouvido já ao longo dos anos. Eu tenho 47 anos. E eu tenho ouvido muitas vezes pessoas dizer o seguinte: escuta, falando que tal morreu, tinha quantos anos? Tinha 80, tinha 90. Não vou falar 50 e 60 não, tá? 80, 90. Tinha 95 anos. Morreu de quê? Morreu de velhice. Mas eu pergunto, alguém morre de velhice? Da mesma forma, alguém morre de AIDS? A AIDS em si mata alguém? O vírus HIV mata alguém? Ele por si só? Você olha para esse texto e você vai perceber, irmãos, que mais uma coisa ímpar acontece na vida deste homem. Em primeiro lugar, nós percebemos que foi Deus quem sepultou Moisés. E eu acho que nós chegamos à conclusão aqui de que você não conhece ninguém que foi sepultado por Deus além de Moisés. Algo ímpar que nós vemos aqui também é de que Moisés não experimentou a canseira de todos os mortais, tanto é que o texto diz o seguinte, que quando Moisés morreu com 120 anos, os seus olhos não se escureceram e o seu vigor não se abateu. Ou seja, a que conclusão nós chegamos? A conclusão de que Deus trabalhou de uma forma muito honrosa e íntima com o servo dele.
de que a obra de Moisés foi coroada sim, não só pelo fato dele estar com Deus neste exato momento no céu, mas pelo trabalho dele ter sido reconhecido aqui e ter acontecido com esse servo de Deus algo que não aconteceu com nenhum outro homem, com nenhuma outra mulher ao longo da história da humanidade. Então, em primeiro lugar, Moisés foi honrado por Deus porque Deus o sepultou. Em segundo lugar, Moisés teve o privilégio de ser honrado por Deus porque ele não experimentou a canseira de todos os mortais. É uma coisa que afeta todo mundo, especialmente numa época da vida, uma época mais elevada. Pessoas estão dizendo, olha, eu acho que eu estou doente. Nós temos um presbítero em nossa igreja, reverendo Sérgio, que está lá desde 1981, desde que a igreja foi organizada. Ele passou acho que uns 2 anos em Governador Valadares e voltou para São Paulo. Esse homem é o homem mais respeitado da nossa igreja. É presbítero há muito tempo, é secretário do conselho há muito tempo. Quando esse presbitério foi organizado em 81, ele estava aqui no presbitério. Este homem, há 1 mês atrás mais ou menos, chegou para mim e falou, pastor, eu estou preocupado com a minha saúde. E eu disse, por quê? Pastor, porque eu estou sentindo algumas dores esquisitas. E ele apontou no corpo dele onde ele estava sentindo as dores. E eu falei, você precisa fazer alguns exames. Você sabe como homem é bom para fazer exame. E ele olhou assim e falou, pastor, vai como você disse, pastor, eu tenho medo do diagnóstico. E eu, né, com coisa que eu gosto de fazer exame, eu disse para ele, mas você precisa fazer. E ele falou, pastor, eu marquei já a consulta e eu vou. Eu falei, vai mesmo. Não falta. E passaram-se, acho que 10 dias, ele foi à consulta. Chegou uma quinta-feira na igreja, eu perguntei, você foi? Ele disse, fui. Mas antes disso eu fiquei, meu Deus, tem misericórdia. Esse homem é muito especial para a igreja. Esse homem é muito importante na minha vida. Tem misericórdia deste homem. E há 2 maneiras de Deus ter misericórdia dele. Uma é deixando ele conosco. Aliás, nesse caso, acho que Deus está tendo mais misericórdia de mim do que dele. E a outra é Deus o recolhendo. E para surpresa minha, ele chegou e falou, pastor, o urologista, ele olhou os exames que eu levei para ele que já havia feito, e ele disse para mim, vai embora. Volta aqui só daqui 1 ano. Você está bem demais. Você está bem demais. Mas esse homem está cansado. O tempo está passando para ele. Ele tem a idade da minha mãe. E você olha para Moisés e a ideia que nós temos aqui é de que Moisés morreu com saúde. Não estou dizendo que ele morreu de velhice, porque eu não estou convencido de que velhice mata alguém. Mas esse homem, o texto é claro, de que ele foi honrado por Deus, porque ele não experimentou na sua vida a canseira de todos os mortais. Irmãos, Deus não foi cruel com Moisés. Deus honrou o seu servo. Aqueles que me honrarem, eu o honrarei. Terceiro lugar, Moisés teve o privilégio de ser honrado por Deus por ter recebido a oportunidade de preparar tão bem o seu sucessor. Reverendo Avassi, muita gente aqui certamente conhece, já está há muito tempo no ministério e há muito tempo na mesma igreja, presbiteriana Monte Sião. E já há algum tempo o reverendo Avassi tem falado comigo, falou, Samuel, eu preciso preparar um sucessor. Está chegando o dia, eu vou jubilar, e eu quero o bem da igreja Monte Sião, e eu quero preparar alguém de confiança.
Eu não sei se ele vai ter essa oportunidade. Tomara que tenha. Moisés teve. Moisés teve esse privilégio de preparar o seu sucessor. Versículos 8 e 9 nós temos assim na palavra de Deus. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Olha o versículo de número 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Moisés morreu, ele foi pranteado por 30 dias e acabou o luto. Aí o texto diz que Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, por quê? Porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Eu me lembro uma vez, meus irmãos, que um colega meu havia pastoreado uma igreja por quase 10 anos. E ele ia sair da igreja. E ele tem um modo totalmente diferente de pastorear a igreja, diferente de mim. E ele ligou para mim e falou: Samuel, eu vou sair da igreja, eu conversei com o conselho aqui da igreja, e estou indicando o teu nome para me suceder, para me substituir. Você aceita? E eu já estava há mais de 10 anos na minha igreja. E olha, eu confesso para os irmãos, eu balancei, viu? Eu falei assim: escuta, eu aceito sim, pode conversar com o conselho aí, pode marcar a entrevista que eu vou. Irmãos, logo depois veio um peso tão grande sobre mim, e eu conversei com a minha esposa, eu falei assim: Érica, eu disse pro meu colega que eu aceito. Mas olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não quero aceitar mais não. Ele pastoreia a igreja de um modo muito diferente de mim. E tenho certeza, eu vou ficar só um ano naquela igreja. Não vou ficar mais de um ano lá. Eu sou muito diferente dele, apesar de ser amigo dele há muito tempo. E ela falou: então liga para ele e fala para ele que você não vai. Aí eu liguei. E ele falou: Samuel, você sabe que eu respeito a decisão de todo mundo. Te entendo, não vou perguntar por quê. E eu vou avisar o conselho aqui. Aí você percebe nesse texto que Josué foi preparado pelo servo de Deus Moisés. Porque o texto diz que Moisés impôs a mão sobre Josué. E a palavra de Deus diz que nós não devemos impor as mãos precipitadamente sobre pessoas que não estejam preparadas para exercer o ministério de Deus. Então, irmãos, você percebe algumas características impressionantes na vida deste homem, tá? Ou seja, Deus não foi cruel com Moisés. Deus honrou este homem. Em primeiro lugar, porque Deus sepultou Moisés. Em segundo lugar, porque Moisés não experimentou a canseira de todos os mortais. Em terceiro lugar, porque Moisés teve a oportunidade de preparar o seu sucessor. E eu pergunto, quem não gostaria, qual pastor não gostaria de fazer uma coisa dessa? Depois de tantos anos numa mesma igreja, amando fortemente a sua igreja e sabendo que seus dias estão se findando, não quer ter a oportunidade de preparar o seu sucessor para poder dar continuidade ao seu trabalho. Irmãos, em último lugar, Moisés teve o privilégio de ser honrado por Deus por viver uma vida de intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Versículos 10 a 12 nós lemos assim: nunca mais, olha que palavra linda, nunca mais se levantou em Israel
profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras da sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o povo. Irmãos, tudo o que nós fazemos fica marcado. Tudo. Tá? O que está acontecendo neste momento, daqui a alguns minutos, vai virar história. E talvez daqui a alguns anos sejam contadas de alguma maneira o que nós estamos fazendo neste exato momento. Tudo que fazemos fica marcado. E olha que coisa impressionante acerca da vida do servo de Deus. Nunca mais. O que é isso? Isso é história. Está abrangendo aqui muitos anos. Há muitos anos mesmo. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. E aí vai explicar o porquê. Com quem o Senhor houvesse tratado face a face. O que é isso? É intimidade. Poderíamos falar muita coisa sobre isso ainda, mas não temos tempo. Mas o que eu quero repetir aqui, algo que eu já falei, já que repeti, vou repetir mais uma vez, é de que Deus não foi cruel com Moisés. Quando nós lemos o versículo de número 4, dá essa impressão. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Mas a partir do versículo 5, nós vamos perceber que Moisés foi um dos homens mais honrados de toda a história da Bíblia. De toda a história da Bíblia. Deus não foi cruel com Moisés. Deus honrou o servo dele. E por fim nós vimos isso. Nós vimos que que Moisés teve o privilégio de ser honrado por Deus por viver uma vida de intimidade com o Senhor. Meus irmãos, eu sei que o reverendo Sérgio, reverendo Gabriel também, que é o pastor da igreja, reverendo Daniel, os pastores que já passaram, os que vão passar por aqui, eu também sou pastor, reverendo Flávio, pastor. Nós queremos ser reconhecidos por Deus. Nós queremos ser honrados por Deus. E com toda a nossa limitação, é isso que nós estamos procurando. Na verdade, nós glorificamos a Deus, nós servimos a Deus e a honra é uma consequência. Então o que eu espero nesta manhã é ter orientado a nós, é ter alertado a igreja de que Deus não foi cruel com Moisés. De que Deus reconheceu. Deus não é injusto para não reconhecer o esforço dos seus servos. E são mais 5 anos, reverendo, se Deus quiser, se Deus assim permitir. São mais 5 anos no pastorado dessa igreja. E a minha oração é que o Senhor continue o sustentando. E que tudo que o Senhor fizer seja com vistas à honra e glória do Senhor. E Deus vai continuar o abençoando, Deus vai continuar o honrando. E principalmente, Deus vai continuar dando ao Senhor ovelhas para o Senhor pastorear. Então, olhe para a vida de Moisés e fale, sem nenhuma dificuldade, este foi um dos homens mais honrados pelo Senhor. E que Deus abençoe a todos nós. Amém.